E para tirar nossas dúvidas sobre rebeldia na pré e adolescência, eu converso com o psicólogo Wagner Ricardo Manuel. Tudo bem, Wagner? Tudo bem. Obrigada. Prazer. Bom dia, bem-vindo. Você ficou emocionado com a... Você viu que você não estava aqui ontem, né? Mas tudo aconteceu ontem, de repente, ao vivo. Tive sorte de vir depois de um dia tão especial. Tão assim. especial. Legal. Bem-vindo. Bom, vamos falar de adolescentes. Sim. O que muda na adolescência? Que eles ficam... Eu não sei, tudo irrita, eles criticam muito, eles são do contra. O que acontece? É hormônio isso aí? Olha, sim, hormônios, um processo de afirmação, mas o que muda muito na adolescência, a gente pode até mudar o olhar, né? É o olhar dos pais para o filho, porque nesse período, o que acontece com ele naturalmente? Ele começa a criar uma identidade. E todo aquele controle que todo pai deseja, todo pai sonha, todo pai quer, acaba sendo diminuído, acaba sendo confrontado, questionado. Essa personalidade, quando ela é muito enclausurada, quando ela é muito fechada, prejudica essa formação, né? Essa construção. Então, essa rebeldia, a gente pode olhar de uma maneira até positiva, né? Essa construção, esse despertar. Tá, para despertar o eu que vai ficar nesse adolescente. Isso, exatamente. Então, pais, temos que aguentar, é isso? Exatamente. Paciência, eu ia tolerância. falar respeitar, mas aguentar. Respeitar. É respeitar e aguentar, claro. Respeitar é sempre muito difícil porque a falta de saber é muito grande, né? Ouvir um adolescente falar com essa paciência que as pessoas pedem é extremamente doloroso, né? Porque as ideias são muito firmes, são muito enraizadas, a certeza é tão grande que é difícil para um adulto. E às vezes eles ferem sem querer, né? Eles falam coisas e acabam ferindo os pais, né? E falam coisas que não teriam que falar. Mas enfim, vamos lá, a gente tem uns cards, que são cards para conduzir a nossa conversa. O primeiro, podem colocar, gente, vamos ver o que vocês... como vocês organizaram aí. Olha lá, da infância para a adolescência. Então você falou, são os hormônios que mudam. Qual é a idade que começa a adolescência? Olha, hoje em dia a gente pode entender um pré-adolescente, adolescente dos 11, 12 anos. Tá. Certo? E hoje a gente tem também a ideia de adolescência tardia, que são pessoas com muito mais idade e ainda vivem aspectos da adolescência. Ah, é? Quantos anos pode? 25. Mas isso não é uma acomodação? Então, sim. Porque hoje é a fase que a gente vive em relação às famílias, e eu gosto muito de olhar o todo. Eu não gosto de olhar o adolescente isolado, né? Como se ele fosse um indivíduo fora do seu contexto. Hoje as famílias, elas têm uma valorização muito maior que antigamente. Não que antigamente não existia, mas hoje o olhar para a família, a crença de que a família é um grande bem, ele é muito maior. Então, por sua vez, esse cuidado, ele acaba sendo maior. E algumas mães, alguns pais até se acomodam nessa posição do filho próximo, do filho controlado, do filho pertinho. E isso, por sua vez, demora esse desenvolvimento, esse despertar, essa... Então você acha que os próprios pais facilitam, de repente, uma adolescência tardia do filho não se livrar desses laços, assim, se livrar, não seria se livrar, não se desenlaçar mesmo dessa estrutura? Com certeza, com certeza. Você se tornar adulto não é uma coisa muito, extremamente agradável. É um desafio, tem inclusive porque a gente tem que pagar a conta, né, gente? Exatamente. Não é tão simples assim, né? As coisas começam a ficar mais pesadas. Exatamente. Né? Se você pensar de uma maneira mais lógica, de uma maneira mais crua, menos romantizada, você vai postergar isso. Você vai ficar acomodado na sua situação. Sei. E para os pais que adoram aquela criança, você que é mãe, em relação ao seu filho, tá bom para você, tá bom para mim, e acabam... Mas eu penso de uma forma assim, eu sou mãe, eu quero que a minha filha cresça e quero prepará-la para o mundo, porque eu vejo que o mundo não é fácil. E quanto mais eu crio muito grudado e sem ela ter uma certa defesa e aprender como o mundo é, que realmente não é fácil, que você pode ter coisas muito positivas, mas você precisa aprender a não ser afetado
por Separado. vários fatores, então eu quero mais que ela voe, que ela vá aos poucos. E eu solto aos poucos e vou testando. Perfeito. Eu não sei, o que a gente deve fazer nessa fase? Como a gente solta? Como dizem, né? A vida é um grande rio, a adolescência é um grande rio. É aquela força, aquela enxurrada que está descendo com uma força descomunal. Então, você cercar, você tentar orientar essa aproximação, essa capacidade de comunicação, Diálogo. Muito. Você tem que saber do que você está falando. Hoje o jovem ele tem a capacidade da informação. Com a internet, com tudo que se tem hoje, ele discute com muita facilidade com os pais, né? A verdade ela não está vindo de cima para baixo e pronto, acabou. Ele articula, ele quer debater, ele quer saber o porquê. E se você não soubesse, como os pais, se você não souber, ele vai procurar na internet e vai tentar O satisfazer. adolescente, ele manipula? Claro, com certeza. Manipula muito, ainda mais quando ele tem certeza do amor do pai. Ele tem certeza do amor do pai, ele tem aquele amor muito seguro e os pais têm uma dúvida desse amor do filho, que é um erro. Né? Não, você é pai, você é mãe. Se você tem claro para você que você o ama, confie nisso. E dê os limites necessários. Exatamente, limites. Desde criança tem que dar limite, porque senão eles montam em cima da gente. Isso, né? isso. Inclusive, educar é falar não. Tá certo? Muitos não. Muitos não. Com qualidade, claro. Com muito diálogo, entendendo, porque se você não souber, procure alguém. E não por causa disso, explicar. Com certeza. Tem algumas coisas que o mundo ele não está parado. O que acontecia na sua juventude, hoje em dia, é diferente. Então, você dá um porquê do seu tempo, talvez não... Por isso que tem que se atualizar, ler, assistir Manhã Leve. Muito. Né? Deixa eu ver o segundo card para a gente discutir a sequência. A importância dos amigos. Disso eu já reparei. Os amigos nunca foram tão importantes do que agora. Assim. É impressionante como os amigos têm uma importância grande. E às vezes eu tenho um pouco de medo. Se bem que as amigas da minha filha são muito fofas, mas às vezes tem um ou outro que você fala, ai meu Deus, será que vai para um lado, vai para o outro e tal. Faz bem pensar assim. Estar próximo, saber o que está acontecendo é ótimo. Existe a primeira socialização, que é a família, o núcleo familiar, onde ele desenvolve os valores da família, e a segunda socialização, que é as escolas e os amigos fora daquele primeiro contexto. Nesse segundo contexto, ele vai confrontar o primeiro contexto. E ele vai ver coisas ali muito boas. As coisas ruins ele não vai querer ver. Ele vai se focar nas coisas boas. E conforme esses dois núcleos, né, o primeiro e o segundo, se confrontam, ele vai tender a escolher o que ele mais gosta. Então, como os amigos são importantes? Eles vão apresentar esse segundo mundo. E coisas também, e apresentam muitas vezes o álcool, a droga. Esse tema é tão importante porque às vezes a gente fica focado muito na relação da educação formal, né? De capacitar o meu filho em relação ao mundo. Mas com os amigos, num parque de diversão, ele aprende a negociar, ele aprende a ouvir, ele aprende a hora de falar, que vai ajudar muito ele em relação ao trabalho. A hora de se impor também. Exatamente. Porque se ele ficar acuado e achar que os amigos estão sempre certos, ou determinado grupo está sempre certo, ou ele tem que ser igual a determinado grupo, ele vai ser um objeto na mão, né? Ele vai pra lá, vai pra cá e nunca vai ter personalidade. Não, né? Exatamente. Isso pode desencadear um casamento, um relacionamento um pouco desequilibrado, fora de uma situação, de uma vida mais plena, de uma vida mais completa. Então, esse contato com os amigos, essa boa relação que pode ser estimulada com uma boa conversa, é fundamental. Agora, tema que já está na tela, autoestima. Qual é a importância e como desenvolver a autoestima? A gente pode ajudar nesse desenvolvimento, Wagner? Muito. Os pais são grandes responsáveis pela autoestima. Uma das coisas que os pais fazem muito, e eu queria chamar a atenção, é em relação, olha, você é atrapalhado, As críticas. Não só as críticas, mas apontar uma personalidade muito forte. É como se você construísse esse indivíduo a partir dessa personalidade. Não sei quem é menos inteligente que o outro.
sabe, algumas coisas pejorativas. Tá, então crítica e comparação. São duas coisas que a gente tem que evitar. A comparação desenvolve muito a relação da competitividade. Mas você falar que você determinar o adolescente que ele é algo na sua infância, na sua primeira infância, que ele é alguma coisa, por exemplo, mau aluno, desastrado. Você é meio desastrado. Isso mexe muito com a autoestima dele. Porque lá na frente ele vai ter esse estigma de que ele é desastrado. Que ele é desastrado. E se ele é desastrado mesmo, como que a gente deve falar? Então, se ele vamos supor que ele tem um traço... Porque nenhum pai também fala uma coisa que não acontece. Aí você fala o quê? Toma mais cuidado. Talvez ele desenvolver mais essa habilidade, né? E não determinar que essa habilidade já está pré-estabelecida. Ele sim pode ter uma dificuldade, uma falta de atenção por ele não olhar bem as coisas. Então, essa atenção a isso e não determinar isso. Né? Se isso, os pais veem que isso pode desencadear um problema futuro, trabalhar com essa relação. Agora, o elogio, uma coisa muito boa para a autoestima é deixar o adolescente ou a criança realizar as situações. Eu tenho uma filhinha pequena e ela estava brincando com... Quantos anos? 2 anos e 7 meses. Ai, que bonitinho. Ela ganhou um trenzinho de madeirinha com umas pecinhas bem levinhas, assim, ontem ela estava brincando, né? E eu tinha certeza que ela ia quebrar. Belezinha, um presente de muito carinho. Mas eu falei assim, eu tenho que deixar ela quebrar. Porque ela tem que experimentar e ver que ela consegue. E ela conseguiu. Ela montou algumas rodinhas, ela conseguiu. Quebrou algumas outras duas? Quebrou. Mas o que é um trenzinho? Então, nós temos que valorizar os pontos positivos. Isso, e Sempre. deixar o adolescente, a criança que futuramente vai desencadear uma autoestima em relação à adolescência, deixar ele realizar, mesmo que isso passe por pequenos erros. Pequenos erros. É como se você olhasse o que se pode errar. Aquele trenzinho, por exemplo, da minha filha, não era algo importante. O mais importante era o que ela estava realizando. E esse olhar vale muito. Deixar ele cair de repente, tá brincando lá na areia e tal. Deixa cair, sem neurose, sem gritar. Esse negócio do grito, ele fica muito, né? Porque eu sou mãe, eu sei, não porque eu grito demais, porque eu acho que eu não grito, mas eu vejo, principalmente mãe de filho pequeno, como a gente tem tanta coisa na cabeça e tantas coisas pra fazer e pra realizar, às vezes você fica um pouco irritado, né? Às vezes não. Muitas vezes a gente fica irritado e a gente acaba gritando muito com as crianças. E isso faz mal? Faz, não é legal, né? É compreensível, dá para entender que ninguém é perfeito, mas tem que se retirar, aquela velha história, contar até 10, tentar ser assertivo. O assertivo é um termo que você não é agressivo e nem passivo. Nem aquele que deixa tudo, nem aquele que briga por tudo. É tentar, filho, eu não posso deixar você fazer isso por causa dos motivos que desencadeiam. Tudo bem? Não. Olha, eu não consigo mais desenvolver esse tipo de conversa com você. Isso já está decidido. Eu sou seu pai e você entenda que isso é o melhor pra gente. Tudo bem? Com certeza, vem alguns murmúrios, algumas situações assim, mas essa ideia de ser assertivo, né, de colocar a situação de uma maneira clara. Agora, quando as crianças têm 12, 13 anos, elas já falam assim pra gente: mas espera aí, eu já tenho idade pra decidir, mãe. E aí, o que a gente faz? Não, analisar o contexto. Tá, avalia se eles decidiram direitinho e propõem, de repente, uma nova... Porque será uma experiência maravilhosa. Se ela está comprometida com aquilo, se ela quer aquilo, você pode, junto com ela, construir algumas situações de risco. E falar assim, mas você pensou em aquilo outro, como você vai realizar? Ele vai se envolver. Ele vai se envolver. Não, você acha que você está pronto? É claro que com uma boa intenção, não para colocar o medo e ele recuar, né? Com uma boa intenção. Conversar um pouquinho dos medos e entender também que uma criança de 12 anos, as preocupações dela é de uma criança de 12 anos, não é de uma pessoa de 47, 45, que seja. Né? Entrar um pouquinho em relação ao mundo dela e fazer os bastidores. Olhar as situações que estão por trás e deixar ela desenvolver, fazer essa trajetória. Quais são os perigos de pais que dão coordenadas diferentes aos filhos? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Chega a mãe e fala, você não pode fazer isso e... Aí chega o pai e fala assim,
Ah, sim, pode fazer e tal. O que acontece na cabeça da criança e do adolescente? Comandos, porque às vezes os pais, eles não entram num consenso. Um fala uma coisa, isso é muito comum, e o outro fala outra. E aí? Eu vou dar um olhar para você diferente. Quando isso acontece isso, o adolescente aprende, a criança aprende. Então ele sabe o que ele vai falar para quem para conseguir aquilo. É extremamente inteligente. Então quem bate cabeça não é o adolescente, são os pais, que não conseguem dar uma diretriz correta. Então, em relação ao adolescente, ele está bem resolvido em relação a isso. Ele vai naquilo que ele precisa, mas os pais não, porque daí não conseguem dar uma diretriz correta, um jeito lógico, uma ética mais congruente para que aquilo funcione. Então, se um fala um e fala outro, e os pais têm que se olhar para si, é um olhar difícil. É por isso que essa dupla funciona, né? Porque um olha pelo outro. Então, mas quando os pais são separados, o que é muito comum atualmente, aí e às vezes não se falam, infelizmente, acontecem essas coisas. Na casa do pai, não sei o quê, na casa da mãe, não sei o quê. E vai nessa bola para um lado, bola para o outro, e aí a criança cresce meio confusa, né? Isso é comum, infelizmente não é o ideal, e por isso que às vezes é ideal procurar ajuda. Eu sou terapeuta de família, eu trabalho muito essas questões. Realmente, o adolescente, ele aprende a desenvolver essas habilidades de persuasão, de ver o que é melhor para ele, e os pais ficam ali perdidos. Daí chega um momento que tem que sentar todo mundo, com um mediador, pra gente desenvolver... Organizar Exatamente. esse projeto. Wagner, eu quero te agradecer. Wagner Ricardo Manuel, psicólogo, faz terapia de casais, faz terapia com adolescentes também. E de família. E de família, exatamente. O WhatsApp para maior contato, 0 operadora 12 99 106 3829 para você. Muito obrigada, Wagner. Valeu esse bate-papo sobre adolescentes e crianças e pais.